judaico de numerologia, né? Vai falar para a gente sobre uma das religiões monoteístas que a gente tem. Confesso que, como eu disse, né, eu não iria estudar nada, porque o momento aqui é de vocês brilharem dentro daquilo que cada um acredita. Mas a gente escuta muito na televisão, né, o Silvio Santos, o Luciano Huck, que são os judeus que a gente conhece mais famosos, né? Então a palavra está com o senhor. Muito obrigado, agradeço ao Senhor de Justiça pelo convite, né? Eu sou o Max, como falou, sou hoje da comunidade judaica em Goiânia. Nós não temos uma sinagoga ainda, em Goiânia está sendo construída, temos só a comunidade, que a gente dá o nome de Querilá, né, de Carral. E para mim é um prazer estar aqui, juntamente com os meus irmãos. Isso aqui realmente é uma verdadeira reunião ecumênica para falar sobre esse assunto tão importante para os dias de hoje. Meu irmão cristão falou sobre perseguição ao longo de muitos anos, né? O povo cristão, o povo judeu também foi perseguido ao longo de muito tempo na história. Eu morei em Israel durante um ano, passei 4 meses em Jerusalém e 8 meses em Haifa, que é uma cidade que fica ao norte de Israel, próximo de Tiberíades, né, ao lado do Monte Carmelo. E lá eu pude conhecer um homem por nome de Simon Abraham, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, né, para o seu tempo. E Simon contou para a gente uma história quando ele estava naufragando ao lado do Mediterrâneo, né, o seu barco estava afundando e eles não tinham muita fé de chegar às margens do Mediterrâneo. E aquele barco tinha uma pequena biblioteca e tinha ali mais ou menos 84 livros. Ali daqueles livros tinha um livro chamado Sefer Yetzirah. Esse livro é um dos livros mais importantes do judaísmo. O judaísmo não é a melhor religião do mundo. Somos todos iguais. Mas esse livro tinha algo de muito importante, né? Sefer Yetzirah foi um dos livros escritos pelo nosso patriarca Abraão. E nesse livro tem algo muito importante: amar o próximo como a ti mesmo. Todo mundo falou de religião, todo mundo falou da sua religião, mas a maior religião de todas é aquela que Deus deixou para a gente: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, cabe a cada um de nós, da nossa religião, porque sem isso nós não teríamos exatamente uma religião. Mas amar o nosso próximo vai muito além, porque todos nós somos um. Eu amando o meu próximo, eu sou um com ele. E esse que é o significado. Nós estamos em uma linha de reencarnação. E tudo que eu faço para o meu próximo, estou fazendo para mim mesmo. Como a minha irmã falou, muito bem dito, na religião espírita, né? Isso é muito importante. Então nós estamos numa linha de reencarnação. O que eu faço para o meu próximo volta para mim mesmo, né? E o povo judeu, ao longo de muitos anos, foi um povo perseguido, né? Na França, Rache, 1700, foi um grande judeu, um grande cabalista. Irache foi um homem que escreveu os comentários judaicos, os comentários rabínicos, um dos mais importantes comentários rabínicos. Depois da França ter passado por várias histórias do povo judeu, a França encontra-se com o antissemitismo. Mais de 100 mil judeus precisou ir embora, fugindo da Inquisição. O povo judeu, ao longo de muitos anos, passou pela Inquisição, passou pelas cruzadas, passou pelas fogueiras, foram perseguidos, foram expulsos, principalmente da sua terra. E Irache simplesmente teve que ir embora juntamente com a sua família. Desde a época em que, naquele tempo, existia as escolas, instituições erguidas pelo povo judeu, várias instituições, escolas judaicas, centros de acolhimento aos idosos. Mesmo assim, o povo judeu, que tinha equilibrado a economia na França, precisou ir embora, precisou fugir para outros países, já que ali o antissemitismo estava muito forte. E o antissemitismo ainda não acabou. A gente vê até mesmo em Israel o antissemitismo muito forte, e hoje o povo judeu, até então, existe uma paz. Mas há muito tempo atrás, nosso povo vivia fugindo. A minha bisavó, a minha tataravó, veio fugindo de Portugal para o Brasil.
os sefaraditas, eram judeus sefaraditas. O povo judeu ficou conhecido como o povo do livro, porque carregava consigo o livro, carregava consigo as Sagradas Escrituras. Tá? Um dos comentários, um dos homens mais sábios que já existiu, Rambam, é um dos homens mais sábios do povo judeu, faleceu, passou por vários países também, fugindo da Espanha, 1235, ele juntamente escreveu ali o seu Sefer Yetzirah, que é os comentários que ele escreveu dos mandamentos judaicos, né? O judaísmo tem 613 mandamentos, né? E Rambam, Maimônides, reescreveu os mandamentos ali, os comentários dos mandamentos judaicos. Mas o povo judeu sofreu muitas perseguições ao longo de muitos anos, fugindo, foram as cruzadas, e por fim o holocausto que aconteceu. O irmão do meu avô foi deportado para o holocausto, também em 1945, sofreu muito no holocausto, foi perseguido, depois morreu com efisema pulmonar, com os problemas pulmonares, né? Então, ao longo de muito tempo, o povo judeu sofreu simplesmente pelo fato de ser judeu. A perseguição contra o povo judeu simplesmente pelo fato de eles serem judeus. E não é uma história bonita de contar. Eu recebi um convite para palestrar no Centro Cultural Judaico no Rio de Janeiro, e algumas pessoas falavam: nossa, a história do povo judeu é uma história bonita. Não é bem uma história bonita, não é uma história de muita perseguição, de muito sofrimento. O povo judeu conta piada, gosta de contar piada, mas quando se fala na sua história, realmente existe muito preconceito e muito antissemitismo ainda no mundo. O povo judeu sofreram muito e ainda sofrem as perseguições. Um homem muito importante chamado Elie Wiesel foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ao total, 9 judeus receberam o Prêmio da Paz, né? E Elie Wiesel escreveu, né, seus comentários nos cadernos, nos postos de Israel. Ele que foi deportado também para Auschwitz em 1984, foi seu falecimento, né? Em 1945 ele foi para Auschwitz, foi deportado para Auschwitz juntamente com a sua família. Ali ele foi para as câmaras de gás de Hitler, foi morto ali, né? E uma história bem triste. Então, o tempo que nós vivemos hoje, tempo de tantas perseguições, de antissemitismo, uma reunião como essa é muito importante. Como a irmã falou, o amor é muito importante, a paz é muito importante. Isaías 54 diz: a paz é quando elevamos o nosso pensamento a Ele. A Ele é quem? A Deus, né? E um homem muito importante também, chamado, que foi também um grande sábio no povo judeu, tá? Presidente também do Conselho Sefaradita de Israel. Ele escreveu que quando o judeu abre os pergaminhos da Torá, ele está abrindo os pergaminhos da paz no mundo inteiro. Esse homem foi Yosef, um grande líder judeu que faleceu também em 2013. Ele contava uma história, certa vez, período em que o Oriente estava enfrentando as suas guerras. A Síria confrontou com Israel, inclusive, destruiu Israel, destruiu seus muros das cidades, destruiu ali várias coisas históricas, nossos livros sagrados que foram queimados ao longo de muitos anos. Então, aquela época foi um período de perseguição, um período de muita luta. Yosef contava essa história de que a Síria entrou em confronto com o Irã, e anos depois já da guerra que aconteceu com Israel, a Síria se confronta com o Irã, e aquele período de guerra, os soldados ali, os generais, fogem para uma cidade pequena, uma cidade chamada Haaretz. E naquele momento, naquela história que acontece ali, um período trágico para o povo judeu, né? O povo assírio fugindo juntamente com seus soldados, seus generais, para aquela pequena cidade. E ali um homem de pequena estatura, um rabino chamado Matitiyahu, segundo a história, ele recebe aqueles generais, cura suas feridas, bebe água, se saciam, descansam e ficam completamente recuperados. E ele pergunta: qual cidade que nós estamos?
Matitiahu fala para ele: você está nas terras de Israel, na cidade que a própria Síria destruiu, os muros de Israel. E aí o povo judeu recebe aqueles soldados, aqueles generais que uma vez, há anos atrás, tinha guerreado contra o povo de Israel, o povo do Eterno, né? E aí depois que eles vão embora, eles agradecem por estar naquele lugar, né? Então, quando diz a religião que vem de religarem, então ali já não é mais a religião, é o amor com o próximo. O judaísmo tem 613 mandamentos, mas esse mandamento resume-se: amar ao próximo como a ti mesmo. Por que amar ao próximo? Porque nós somos um. O que eu faço para o meu próximo volta para mim. Ele é eu em outra reencarnação. Nós estamos em linhas diferentes de reencarnação segundo a Kabbalah. Então, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós compartilhamos, quando nós respeitamos, nós estamos amando a nós mesmos. Nós estamos falando do amor do Pai para os nossos irmãos, fazendo